Ela só queria ser uma esposa romântica para um milionário de coração frio. Mas naquela noite, algo aconteceu que nenhum dos dois jamais esqueceria. O que será que mudou entre eles? Inscreva-se no canal e conte de onde você está assistindo. O som dos saltos de Eduardo Mendes ecoava pelo mármore polido do lobby do edifício Copacabana, um dos arranha-céus mais luxuosos da Avenida Paulista. Aos 35 anos, ele havia transformado a empresa familiar em um império imobiliário que dominava o mercado paulistano. Seu terno Armani impecável e o Rolex que brilhava em seu pulso eram apenas reflexos externos de um homem que havia aprendido que o dinheiro era a única coisa em que se podia confiar. "Bom dia, Sr. Mendes", cumprimentou Marcos, seu motorista particular, abrindo a porta do Mercedes-Benz preto. Eduardo apenas acenou com a cabeça, já imerso nos relatórios financeiros em seu tablet. A manhã de quinta-feira prometia ser como qualquer outra. Reuniões com investidores, aprovação de novos empreendimentos e a satisfação fria de ver os números crescerem em sua conta bancária. Mas nada poderia tê-lo preparado para a ligação que recebeu quando chegou ao seu escritório no 4º andar. "Eduardo, preciso falar com você. Agora." A voz de Dona Helena, sua avó de 78 anos, tinha aquele tom que ele conhecia desde criança. O tom que não aceitava negativas. 20 minutos depois, Eduardo estava na imponente mansão dos Mendes no Jardim Europa, onde havia crescido após a morte dos pais. O casarão de estilo neoclássico, com seus jardins perfeitamente cuidados, sempre lhe trazia memórias contraditórias de amor e solidão. "Sente-se", ordenou Dona Helena, elegante mesmo em seus anos dourados, apontando para a poltrona de couro em frente à sua mesa de mogno. "Tenho uma proposta para você." Eduardo cruzou as pernas, assumindo sua postura típica de negociação. "Se é sobre a reforma do seu apartamento na praia, já disse que você vai se casar nos próximos 6 meses ou perder sua herança." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. "Vovó, isso é ridículo. Não posso simplesmente..." "Pode e vai." Dona Helena abriu uma pasta sobre a mesa, revelando documentos legais. "Já alterei meu testamento. Se até o dia 15 de dezembro você não estiver casado, todos os bens da família, incluindo as ações da empresa que ainda estão em meu nome, irão para a caridade." Eduardo se levantou bruscamente, passando as mãos pelos cabelos escuros. "Por que está fazendo isso comigo?" Os olhos azuis de Dona Helena se suavizaram por um momento. "Porque você se tornou uma sombra do homem que eu criei, Eduardo. Desde que a Camila te traiu, você se fechou para o mundo. Tem 35 anos e nunca experimentou um amor verdadeiro porque tem medo de se entregar." "Amor verdadeiro." Eduardo riu amargamente. "Você quer dizer o tipo de amor que faz você descobrir que sua noiva está na cama com seu melhor amigo 3 dias antes do casamento?" "Quero dizer o tipo de amor que vale a pena o risco", respondeu Dona Helena, levantando-se e caminhando até a janela que dava vista para o jardim. "Seu avô era um homem difícil, sabia? Teimoso, orgulhoso. Achava que podia controlar tudo com dinheiro. Mas quando nos apaixonamos de verdade, ele descobriu que havia coisas que nem todo o ouro do mundo podia comprar." Eduardo observou sua avó, a única pessoa no mundo por quem ainda sentia algo próximo ao amor incondicional. "E se eu me casar apenas para manter a herança? Um casamento de conveniência?" Dona Helena sorriu. "Então, pelo menos você terá dado um passo em direção à vida, mesmo que seja um passo calculado. Quem sabe o que pode acontecer quando você parar de se esconder atrás desses muros que construiu?" 2 horas depois, Eduardo estava de volta ao seu escritório no centro de São Paulo, olhando pela janela panorâmica que oferecia uma vista impressionante da cidade que ele havia conquistado. A chuva típica de junho tamborilava contra o vidro, criando um ritmo hipnótico que não conseguia acalmar seus pensamentos turbulentos. Sua secretária, Amanda, entrou discretamente com uma xícara de café expresso. "Senhor Mendes, o senhor tem reunião com os investidores japoneses em 1 hora." "Cancele", disse Eduardo sem se virar. "E Amanda, preciso que você encontre alguém para mim." "Claro, senhor." "Quem?" Eduardo finalmente se virou, seus olhos escuros refletindo uma determinação fria. "Uma esposa." Isabela Santos ajustou os óculos enquanto olhava pela última vez para a sala de aula que havia sido seu refúgio nos últimos 5 anos.
As carteiras vazias pareciam zombar dela, lembrando-a de todos os sonhos que havia depositado naquele lugar. A escola particular onde lecionava literatura havia fechado suas portas devido à crise econômica, deixando-a sem emprego exatamente quando mais precisava de estabilidade financeira. Bela, você não pode ficar aí para sempre, disse Carla, sua melhor amiga e ex-colega de trabalho, aparecendo na porta da sala. Vamos tomar um café e pensar em alguma solução. Isabela suspirou, guardando seus últimos pertences na bolsa de tecido que sua mãe havia costurado para ela anos atrás. Aos 28 anos tinha um mestrado em literatura brasileira, falava 3 idiomas fluentemente e possuía uma paixão genuína pelo ensino que tocava a vida de seus alunos. Mas nada disso importava quando as contas se acumulavam e o tratamento de câncer de sua mãe custava mais do que ela conseguia pagar. Não sei o que vou fazer, Carla, admitiu Isabela, caminhando pelos corredores vazios da escola em Pinheiros. Mandei currículo para todas as escolas da região, mas a maioria está cortando professores, não contratando. Carla, uma morena extrovertida de 30 anos, que sempre via o lado positivo das situações, balançou o braço da amiga. Alguma coisa vai aparecer. Você é a melhor professora que eu conheço. Qualquer escola ficaria sortuda em te ter. Elas se sentaram em um pequeno café na Rua dos Pinheiros, onde Isabela pediu apenas um café simples. Seu orçamento apertado não permitia luxos. A tarde de quinta-feira estava cinzenta, típica do inverno paulistano, e o movimento das pessoas apressadas na rua contrastava com a sensação de paralisia que Isabela sentia. Olha só isso, disse Carla mexendo no celular. Tem um anúncio estranho aqui no site de empregos. Procura-se mulher inteligente e discreta para posição especial. Compensação financeira generosa. Interessadas em enviar currículo com foto. Ela franziu a testa. Parece meio suspeito, não acha? Isabela quase engasgou com o café. Carla, isso aí é prostituição disfarçada. Não necessariamente. Carla continuou lendo. Olha os requisitos. Formação superior, boa apresentação, capacidade de se adaptar a ambientes sociais diversos, disponibilidade de tempo integral por 2 anos. E o salário? Carla arregalou os olhos. Bela, eles estão oferecendo 50 mil reais por mês. 50 mil? Isabela quase derrubou a xícara. Isso não pode ser sério. Ninguém paga esse valor para um trabalho honesto. A menos que seja um trabalho muito específico, murmurou Carla, continuando a ler. Eles pedem discrição absoluta e menciona algo sobre compromisso contratual de natureza pessoal. Ok, isso é estranho mesmo. Isabela sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem de sua mãe. Filha, o médico marcou mais sessões de quimioterapia. Vai ser 15 mil reais este mês, não se preocupe, a gente vai dar um jeito. Mas Isabela sabia que não havia jeito. Suas economias tinham se esgotado há 2 meses. E ela já havia vendido tudo que tinha valor. O apartamento alugado em Vila Madalena estava com 3 meses de atraso e o dono já havia ameaçado despejá-las. Sabe que mais? Disse Isabela, surpreendendo a si mesma. Manda meu currículo. Bela, você não pode estar falando sério. Estou desesperada, Carla. Mamãe precisa desse tratamento e eu não tenho outras opções. Se for algo ilegal ou perigoso, eu simplesmente não vou. Mas, se houver uma chance mínima de ser algo legítimo... Carla hesitou, mas viu a determinação nos olhos castanhos da amiga. Isabela tinha sempre sido a mais responsável das duas. Aquela que cuidava da mãe doente sozinha, desde que o pai as abandonou, quando ela tinha apenas 16 anos. 3 horas depois, Isabela estava em casa, nervosa demais para se concentrar em qualquer coisa. O apartamento pequeno de 2 quartos estava silencioso. Sua mãe, Conceição, estava descansando após a sessão de quimioterapia da manhã. O telefone tocou. Foi Isabela Santos. A voz masculina era profissional, fria. Sim, sou eu. Meu nome é Marcos. Represento um cliente que se interessou por seu perfil. Ele gostaria de marcar uma entrevista para amanhã, às 14 horas, no edifício Copacabana, Avenida Paulista. Você tem disponibilidade? Isabela sentiu o coração acelerar. Posso saber sobre que tipo de trabalho se trata? Isso será explicado pessoalmente. O Sr. Eduardo a receberá em seu escritório no 4º andar. Por favor, traga documentos e vista-se adequadamente para um ambiente corporativo. Eduardo?
Isabela repetiu, tentando processar a informação. Eduardo Mendes. Até amanhã, senhorita Santos. A ligação terminou, deixando Isabela com mais perguntas do que respostas. Eduardo Mendes. O nome lhe soava familiar. Onde ela havia ouvido falar dele? Naquela noite, depois de pesquisar no Google, Isabela descobriu que Eduardo Mendes era um dos empresários mais ricos de São Paulo, herdeiro de um império imobiliário e conhecido por sua vida pessoal reservada. As fotos mostravam um homem atraente, de feições marcantes e olhar penetrante, sempre impecavelmente vestido em eventos sociais. Mas o que um homem como ele poderia querer com uma professora desempregada como ela? Isabela adormeceu naquela noite sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente e que o encontro do dia seguinte não seria apenas uma entrevista de emprego. Seria o primeiro passo em direção a um amor que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Isabela passou a manhã de sexta-feira escolhendo o que vestir, uma tarefa que se tornou mais complicada do que imaginava. Seu guarda-roupa de professora não incluía muitas opções para um encontro no escritório de um dos homens mais ricos de São Paulo. Acabou optando por um blazer azul marinho que havia ganhado de sua mãe no último aniversário, uma calça social preta e sapatos de salto baixo, a única combinação que poderia passar por adequada para ambiente corporativo. Você está linda, filha, disse Conceição, observando a filha se arrumar no pequeno espelho do quarto. Mesmo debilitada pelo tratamento, os olhos da mulher de 52 anos ainda brilhavam com o orgulho maternal. Seja qual for essa oportunidade, tenho certeza de que você vai se sair bem. Isabela beijou a testa da mãe, tentando esconder a ansiedade que a consumia. Vou tentar, mãe. Se tudo der certo, talvez nossa situação melhore. O trajeto de metrô até a estação Trianon-MASP demorou 40 minutos. Tempo suficiente para Isabela repassar mentalmente todas as possibilidades do que poderia ser esse trabalho misterioso. Quando emergiu na Avenida Paulista, o movimento intenso da maior avenida financeira do país a impressionou. Pessoas em ternos caros caminhavam apressadamente. Carros de luxo disputavam espaço no trânsito, e os arranha-céus espelhados refletiam um mundo que parecia anos-luz de distância de sua realidade. O edifício Copacabana era ainda mais imponente pessoalmente. Isabela sentiu-se diminuída ao entrar no lobby de mármore polido, onde funcionários bem vestidos conversavam em inglês ao telefone e o som de saltos ecoava em harmonia com o zunido discreto do ar-condicionado. Isabela Santos para o Sr. Eduardo Mendes, disse ela na recepção, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade, checou o computador e sorriu profissionalmente. Pare-se no andar elevador à direita. A secretária do Sr. Mendes a aguarda. Durante a subida no elevador espelhado, Isabela observou seu reflexo e respirou fundo. Qualquer que fosse essa oportunidade, ela precisava se mostrar profissional e confiante. Sua mãe dependia disso. Amanda, a secretária de Eduardo, a recebeu com cordialidade profissional. Senhorita Santos, por favor, acompanhe-me. O Sr. Mendes a aguarda. As portas duplas de madeira se abriram, revelando um escritório que parecia saído de uma revista de arquitetura. Piso de madeira nobre, móveis de design italiano, uma parede inteira de vidro, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. E atrás de uma mesa imponente estava Eduardo Mendes. Isabela havia visto fotos dele, mas pessoalmente sua presença era ainda mais intimidadora. Alto, ombros largos preenchendo perfeitamente o terno cinza escuro, cabelos negros impecavelmente penteados. Quando ele levantou os olhos dos documentos que estava lendo, Isabela sentiu um arrepio involuntário. Seus olhos eram de um castanho tão escuro que pareciam quase negros, e havia neles uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. Senhora Santos, disse Eduardo, levantando-se e gesticulando para uma das poltronas de couro em frente à mesa. Por favor, sente-se. Sua voz era grave, controlada, sem nenhum traço de calor. Isabela se sentou, cruzando as mãos sobre o joelho para evitar que tremessem. Obrigada por me receber, Sr. Mendes. Eduardo voltou a se sentar, seus olhos estudando-a com a mesma intensidade que provavelmente usava para analisar contratos milionários. Vou ser direto com você. Li seu currículo, formação exemplar,
experiência consistente, referências impecáveis. Mas o trabalho que tenho em mente não tem nada a ver com educação. Isabela sentiu o estômago se revirar. Posso saber do que se trata, então? Eduardo abriu uma pasta e deslizou um documento em sua direção. Um contrato de casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela piscou várias vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Perdão? Preciso de uma esposa por 2 anos, continuou Eduardo, sua voz mantendo o mesmo tom profissional como se estivesse discutindo a compra de um imóvel. Não é um casamento real, é um acordo comercial. Você receberá R$ 50.000 mensais, além de moradia, alimentação e todas as despesas cobertas. Em troca, você desempenhará o papel de minha esposa em eventos sociais e manterá sigilo absoluto sobre a natureza do nosso acordo. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Sr. Mendes, Isso é insano? Pouco convencional? Eduardo se recostou na cadeira. Concordo, mas é uma proposta séria e mutuamente benéfica. Você tem dívidas médicas consideráveis, segundo as informações que obtive. Como o senhor sabe sobre... Isabela sentiu uma onda de indignação misturada com embaraço. Investiguei seu histórico financeiro antes de chamá-la aqui. Sua mãe está fazendo tratamento oncológico há 8 meses. Você perdeu o emprego recentemente. Está com 3 meses de aluguel atrasado. Eduardo enumerou os fatos com a frieza de quem lê um relatório. Este acordo resolveria todos os seus problemas financeiros. Isabela se levantou bruscamente, a raiva superando o choque inicial. O senhor não tem o direito de investigar minha vida pessoal, e muito menos de achar que pode comprar uma esposa como se fosse uma mercadoria. Pela primeira vez desde que ela entrara na sala, Eduardo pareceu ligeiramente surpreso com sua reação. A maioria das pessoas que conhecia se curvava diante de seu poder e dinheiro. Sente-se, por favor, disse ele, sua voz suavizando imperceptivelmente. Não pretendi ofendê-la, apenas queria deixar claro que entendo sua situação e que posso ajudar. Ajudar? Isabela permaneceu de pé, seus olhos castanhos faiscando. Isso não é ajuda, é uma transação. Você quer comprar uma esposa de aluguel para resolver algum problema seu, e está aproveitando o desespero de uma pessoa. Eduardo estudou o rosto corado dela, a forma como seus punhos estavam cerrados, a dignidade ferida em cada linha de sua postura. Havia algo em sua indignação que o intrigava. Há anos que ninguém lhe falava daquele jeito. Você tem razão, admitiu, surpreendendo ambos. Peço desculpas pela investigação não autorizada, mas a proposta continua de pé. Preciso me casar em 6 meses por questões familiares. É um acordo que beneficiaria ambos os lados. Isabela balançou a cabeça, caminhando em direção à porta. Obrigada pelo seu tempo, Sr. Mendes, mas prefiro encontrar uma solução honesta para meus problemas. Isabela. A forma como Eduardo disse seu nome a fez parar com a mão na maçaneta. Havia algo diferente em sua voz agora, menos comando e mais súplica. Pelo menos leve o contrato com você. Leia. Pense sobre isso. Ela se virou, vendo que ele havia se levantado e dado alguns passos em sua direção. De perto podia ver que seus olhos não eram completamente frios. Havia uma vulnerabilidade escondida que não conseguia identificar. Por que eu? Perguntou ela. Com toda a sua riqueza, certamente poderia encontrar alguém mais adequada ao seu mundo. Eduardo hesitou por um momento. Porque você é real. Todas as mulheres do meu círculo social têm segundas intenções, agendas ocultas. Você tem princípios. Integridade. Isso é raro no meu mundo. Isabela pegou o contrato da mesa, suas mãos tremendo ligeiramente. Não vou prometer nada. Entendo. Meu cartão está dentro da pasta. Se decidir aceitar ou se tiver perguntas, pode me ligar a qualquer hora. Isabela saiu do escritório com a sensação de que sua vida havia se dividido em antes e depois daquele encontro. No elevador, folheou rapidamente o contrato, suas mãos tremendo ao ver as cláusulas detalhadas. Aparições públicas, comportamento esperado, direitos e deveres de ambas as partes. Tudo meticulosamente planejado, frio e calculista. Mas no final do documento havia uma cláusula que a fez parar. Em caso de desenvolvimento de sentimentos reais entre as partes,
este contrato pode ser renegociado ou encerrado por mútuo acordo. Eduardo havia pensado na possibilidade de que aquilo se tornasse real, ou era apenas mais uma proteção legal. Isabela chegou em casa mentalmente exausta. O apartamento pequeno em Vila Madalena nunca lhe pareceu tão aconchegante e, ao mesmo tempo, tão precário. Conceição estava na cozinha, preparando um chá de camomila, um dos poucos luxos que ainda podiam se permitir. "Como foi, filha?" perguntou a mãe, notando imediatamente a expressão perturbada de Isabela. "Complicado, mãe. Muito complicado." Isabela se sentou à mesa da cozinha, colocando a pasta com o contrato ao lado. "A oportunidade é única, mas não sei se é certa." Conceição serviu o chá para ambas, suas mãos ainda firmes, apesar da debilidade causada pelo tratamento. "Quer conversar sobre isso?" Isabela olhou para a mãe, a mulher que havia sacrificado tudo para criá-la, depois que o pai as abandonou. Conceição havia trabalhado como costureira durante anos, às vezes fazendo 2 turnos para pagar a escola particular de Isabela. Nunca reclamou, nunca demonstrou arrependimento. Sempre acreditou que a educação da filha era o investimento mais importante que podia fazer. "É uma proposta de trabalho muito bem remunerada", começou Isabela cuidadosamente. "Mas envolveria uma mudança drástica na minha vida. Por 2 anos. "Mudança como?" Isabela respirou fundo. Não podia contar toda a verdade para a mãe, mas precisava de seu conselho. Seria como uma assistente pessoal para um empresário muito importante. Precisaria morar na casa dele, acompanhá-lo em eventos sociais, estar disponível praticamente 24 horas por dia. O salário seria suficiente para cobrir todo o seu tratamento e ainda sobraria muito. Conceição estudou o rosto da filha, percebendo que havia mais na história do que ela estava contando. "E qual é o problema? Seria como vender minha liberdade, mãe. Por 2 anos, minha vida não seria mais minha. E o homem..." Isabela pausou, lembrando-se dos olhos penetrantes de Eduardo. "Ele é muito controlador, frio. Não sei se conseguiria aguentar trabalhar para alguém assim." "Filha", disse Conceição, cobrindo a mão de Isabela com a sua. "Você acha que eu não sei que está se sacrificando por minha causa?" Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Mãe, não, deixe-me falar. Sei que vendeu seus livros, suas joias da vovó, até aquele anel que era do seu pai. Sei que não compra roupas novas há mais de 1 ano e que às vezes só come uma refeição por dia para economizar dinheiro para meu tratamento." "Eu faria tudo de novo", disse Isabela, apertando a mão da mãe. "Eu sei que faria, mas não quero que minha doença seja uma prisão para você. Se essa oportunidade pode nos dar estabilidade financeira, talvez você deva considerar seriamente." Naquela noite, Isabela ficou acordada até tarde, lendo e relendo o contrato. As cláusulas eram detalhadas e, surpreendentemente, justas. Eduardo havia incluído proteções para ela. Nenhum contato físico não consensual, direito de manter contato com família e amigos, assistência médica completa para ela e sua mãe, e uma quantia generosa que seria depositada em uma conta em seu nome a cada mês. Havia também uma cláusula que a intrigava. Ela teria acesso a um tutor particular para aperfeiçoar idiomas e habilidades sociais, e Eduardo cobriria os custos de qualquer curso ou especialização que ela desejasse fazer durante o período do contrato. Por que um homem tão frio estaria preocupado com seu desenvolvimento pessoal? Na manhã de sábado, Isabela acordou com uma ligação de Carla. "Bela, você não vai acreditar. Lembra daquele anúncio esquisito que vimos? Pesquisei mais sobre isso e descobri que há rumores de que o Eduardo Mendes está sendo pressionado pela família para se casar. Aparentemente a avó dele é meio tradicional e..." "Carla", interrompeu Isabela, "preciso te contar uma coisa." Depois de ouvir toda a história, Carla ficou alguns segundos em silêncio. Algo raro para ela. "Espera aí. Você está me dizendo que o Eduardo Mendes, aquele gato milionário das revistas, te ofereceu 50 mil por mês para ser a esposa dele?" "Esposa de contrato", corrigiu Isabela. "Não é um casamento real." "Bela, você está louca se não aceitar isso." "Carla, não, sério. Olha, eu sei que parece estranho, mas pensa bem. Você resolveria todos os problemas financeiros da sua mãe, teria 2 anos para se estabilizar e ainda por cima conviveria com um dos homens mais cobiçados de São Paulo. Qual é o problema?
O problema é que seria uma mentira completa. Estaria fingindo ser alguém que não sou, vivendo uma vida que não é minha. E qual é a alternativa? Continuar enviando currículos e esperando que alguma escola tenha dinheiro para contratar professores? Bela, às vezes a vida nos oferece oportunidades estranhas, mas são oportunidades mesmo assim. Depois de desligar, Isabela saiu para caminhar pelas ruas de Vila Madalena. O bairro boêmio, com seus bares, galerias de arte e música ao vivo, sempre havia sido seu refúgio. Mas hoje, até mesmo a familiaridade das ruas não conseguia acalmar sua mente turbulenta. Estava passando por uma livraria quando viu na vitrine um exemplar de Dom Casmurro, o mesmo livro que estava ensinando para seus alunos quando perdeu o emprego. A ironia não passou despercebida. Capitu, a protagonista de Machado de Assis, também havia se casado por conveniência, embora por razões diferentes. Naquele momento, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Isabela, a voz grave de Eduardo, a fez parar na calçada. Senhor Mendes, peço desculpas por ligar em um sábado. Sei que disse para você pensar sobre a proposta, mas surgiu uma situação que acelera nosso cronograma. Minha avó organizou um jantar para amanhã à noite e insistiu que eu leve uma acompanhante. Se você estiver disposta a considerar a proposta, seria uma oportunidade de experimentar a situação antes de se comprometer definitivamente. Isabela sentiu o coração acelerar. Como assim? Um teste. Você compareceria ao jantar como minha convidada. Se ao final da noite você decidir que não consegue lidar com esse mundo, não há problema. Mas se achar que pode funcionar, podemos assinar o contrato na segunda-feira. E se eu não for bem no teste? Houve uma pausa. Isabela, não se trata de passar ou não passar. Se trata de você se sentir confortável com a situação. A decisão é sua. Isabela olhou para o reflexo de Dom Casmurro na vitrine, pensando em todas as vezes que havia discutido com seus alunos sobre as escolhas difíceis que os personagens literários enfrentavam. Agora ela estava vivendo seu próprio dilema literário. Que tipo de jantar? Formal, na casa da minha avó. Cerca de 20 pessoas, família e amigos próximos. Você seria apresentada como alguém especial que conheci recentemente. Eu não tenho roupas adequadas para esse tipo de evento. Isso pode ser resolvido. Posso enviar uma personal shopper para te ajudar amanhã de manhã, se você aceitar. Isabela fechou os olhos, sentindo que estava prestes a pular de um penhasco, sem saber se havia uma rede de segurança embaixo. Está bem, disse ela, surpreendendo-se com sua própria decisão. Eu aceito o teste. Isabela acordou no domingo com uma mistura de ansiedade e excitação que não sentia há meses. A manhã ensolarada de junho em São Paulo contrastava com o turbilhão de emoções em seu peito. Às 9 horas em ponto, como Eduardo havia prometido, uma mulher elegante de 50 e poucos anos tocou a campainha de seu apartamento. Isabela Santos, sou Patrícia Moura, personal shopper. O Sr. Mendes me enviou para ajudá-la com o look de hoje à noite. Patrícia era tudo o que Isabela imaginava que uma personal shopper dos ricos seria: impecavelmente vestida, cabelos platinados em um chignon perfeito e um olhar treinado que avaliou Isabela da cabeça aos pés em segundos. Primeiro preciso entender o evento, disse Patrícia, entrando no pequeno apartamento sem demonstrar qualquer julgamento sobre o ambiente modesto. Jantar na casa de Dona Helena Mendes, correto? Ambiente familiar, mas altamente sofisticado. Cerca de 20 pessoas da alta sociedade paulistana. Exato, confirmou Isabela, ainda se sentindo como se estivesse em um sonho estranho. E qual é sua relação com o Sr. Eduardo? Isso afeta as escolhas que faremos. Isabela hesitou. Como explicar que estava fazendo um teste para ser uma esposa de contrato? Estamos nos conhecendo. Ele quer me apresentar à família. Patrícia sorriu knowingly. Entendi. Então queremos algo elegante, mas não exagerado. Sofisticado, mas que não pareça que você está tentando impressionar demais. Deixe-me ver seu guarda-roupa. Depois de examinar as poucas peças que Isabela possuía, Patrícia balançou a cabeça diplomaticamente. Vamos fazer umas compras. As próximas 3 horas foram uma experiência surreal para Isabela. Patrícia a levou a boutiques nos Jardins que ela nunca imaginara entrar. Vestidos que custavam mais do que seu salário mensal de professora, sapatos que eram verdadeiras obras de arte, joias delicadas
que captavam a luz de forma hipnotizante. Experimente este, disse Patrícia, entregando-lhe um vestido azul marinho de seda. Tom clássico, corte elegante, mas não chamativo demais. Quando Isabela se olhou no espelho do provador, quase não se reconheceu. O vestido caía perfeitamente em seu corpo, valorizando sua silhueta sem ser provocante. Era o tipo de elegância discreta que ela sempre admirara nas mulheres sofisticadas das revistas. Perfeito, aprovou Patrícia. Agora vamos aos acessórios e ao salão. No final da tarde, Isabela estava irreconhecível. Seu cabelo castanho havia sido penteado em um coque baixo e elegante. A maquiagem realçava seus olhos castanhos sem exageros, e as joias emprestadas por Patrícia, um colar de pérolas delicado e brincos discretos, completavam o visual. Lembre-se, disse Patrícia ao se despedir. Postura é tudo. Você é naturalmente elegante, apenas confie em si mesma. Às 7 horas, um motorista tocou a campainha. Não era Marcos, o motorista habitual de Eduardo, mas um homem mais velho e gentil que se apresentou como Roberto. A senhorita está linda, disse ele, abrindo a porta de um Mercedes preto. O senhor Eduardo a encontrará na casa de Dona Helena. Durante o trajeto até o Jardim Europa, Isabela observou São Paulo através das janelas escuras do carro. A cidade assumia uma beleza diferente, vista de dentro de um carro de luxo. As luzes pareciam mais douradas, os prédios mais imponentes, como se ela estivesse vendo tudo através de um filtro cinematográfico. A mansão dos Mendes era ainda mais impressionante à noite. Luzes estrategicamente posicionadas iluminavam os jardins, e as janelas da casa colonial emanavam um brilho acolhedor. Carros caros estavam estacionados na entrada circular, e Isabela podia ouvir o murmúrio discreto de conversas refinadas vindo do interior. Nervosa? Roberto perguntou, notando como ela observava a cena. Um pouco, admitiu Isabela. Dona Helena é uma senhora adorável, e o senhor Eduardo... Bem, ele é um bom homem, mesmo que às vezes pareça um pouco fechado. Antes que Isabela pudesse responder, a porta principal se abriu e Eduardo apareceu. Se ela achava que ele estava elegante no escritório, agora ele estava simplesmente deslumbrante. O smoking preto fazia seus ombros parecerem ainda mais largos, e quando seus olhos se encontraram com os dela, Isabela sentiu uma pontada no estômago que não conseguiu identificar. Eduardo desceu os degraus em direção ao carro, e quando Roberto abriu a porta para Isabela, ela viu algo nos olhos dele que não havia notado antes. Uma admiração genuína que ele tentou disfarçar rapidamente. Você está perfeita, disse ele oferecendo o braço para acompanhá-la até a casa. Obrigada. Patrícia foi muito eficiente. Não foi só a Patrícia, murmurou Eduardo, baixo demais para que alguém mais ouvisse. O interior da mansão era exatamente como Isabela imaginara que seria a casa de uma família tradicional paulistana. Móveis antigos, misturados harmoniosamente com peças contemporâneas, tapetes persas, quadros de artistas renomados e um ambiente que respirava história e refinamento. Eduardo, querido! Uma voz feminina ecoou pelo hall, e Isabela viu Dona Helena se aproximando. A matriarca da família era uma mulher elegante, de cabelos prateados impecavelmente penteados e um vestido de veludo verde que provavelmente custava mais que o carro de Isabela. Vovó, esta é Isabela Santos, disse Eduardo, sua mão pousando levemente nas costas de Isabela. Isabela, minha avó, Helena Mendes. É um prazer conhecê-la, Dona Helena, disse Isabela estendendo a mão. Mas Dona Helena a surpreendeu ao beijá-la no rosto, como se fossem velhas conhecidas. O prazer é meu, querida. Eduardo me falou sobre você. Isabela lançou um olhar questionador para Eduardo, que se limitou a dar um sorriso quase imperceptível. Venham, quero apresentá-los a todos, disse Dona Helena, conduzindo-os para o salão principal. O que se seguiu foi uma hora de apresentações que testaram cada fibra da capacidade de adaptação social de Isabela. Havia empresários influentes, políticos, socialites, médicos renomados, pessoas cujos nomes ela reconhecia dos jornais, mas, surpreendentemente, todos a receberam com cordialidade genuína. Então, Isabela, disse Mariana Cavalcante, esposa de um desembargador, Eduardo me disse que você trabalha com educação. Que maravilhoso! Precisamos de mais pessoas dedicadas ao ensino em nosso país. Eu concordo,
respondeu Isabela, sentindo-se mais confiante. A educação é a base de qualquer sociedade próspera. Eduardo observava as interações de Isabela com fascínio crescente. Ela não estava tentando impressionar ninguém. Estava sendo genuinamente ela mesma, e isso estava impressionando a todos naturalmente. Quando falava sobre literatura ou educação, seus olhos se iluminavam de uma forma que ele achava atraente. Eduardo, seu primo Felipe se aproximou durante um momento em que Isabela estava conversando com outras mulheres. Onde você encontrou essa mulher? Ela é encantadora. É especial, respondeu Eduardo, observando Isabela rir de algo que Dona Helena havia dito. Especial o suficiente para fazer você sorrir de verdade pela primeira vez em anos, comentou Felipe. Cuidado, primo. Acho que você está gostando dela de verdade. A observação de Felipe incomodou Eduardo mais do que ele queria admitir. Isso era para ser apenas um acordo comercial. Não deveria estar prestando atenção na forma como Isabela inclinou a cabeça quando estava concentrada, ou como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo de que gostava. O jantar foi servido na sala de jantar formal, com uma mesa de mogno que comportava confortavelmente os 20 convidados. Isabela foi posicionada à direita de Eduardo, que estava ao lado de Dona Helena na cabeceira. Isabela, querida, disse Dona Helena, me conte sobre sua família. Isabela respirou fundo, sabendo que esta seria uma pergunta inevitável. Moro apenas com minha mãe. Meu pai nos deixou quando eu era adolescente. Minha mãe é costureira, uma mulher muito forte que sempre priorizou minha educação. Uma mulher sábia, comentou Dona Helena, aprovando. Educação é o único patrimônio que ninguém pode tirar de nós. Exatamente o que minha mãe sempre dizia, sorriu Isabela. Eduardo notou como Isabela falava de sua mãe, com amor, respeito e uma proteção feroz que ele reconhecia. Era a mesma forma como ele se sentia em relação à sua avó. E onde vocês se conheceram? Perguntou Letícia, uma das amigas de Dona Helena. Eduardo e Isabela trocaram um olhar rápido. Eles não haviam combinado uma história. Através do trabalho, disse Eduardo calmamente. Isabela estava consultando sobre um projeto educacional. Que interessante, disse Dr. Augusto Pereira, um dos convidados. Sabe, Isabela, minha esposa e eu estamos sempre procurando formas de investir em educação. Talvez possamos conversar sobre seus projetos. Isabela sentiu o pânico por um momento, mas se recuperou rapidamente. Seria maravilhoso. Acredito muito no poder transformador da literatura especificamente. Literatura? Os olhos de Dona Helena se iluminaram. Eduardo, você não me disse que Isabela era professora de literatura? Entre outras coisas, Eduardo respondeu vagamente, mas Isabela notou um brilho divertido em seus olhos. Querida, você precisa ver minha biblioteca, disse Dona Helena. Tenho alguns primeiros exemplares de Machado de Assis que podem interessá-la. Machado de Assis é meu autor favorito, confessou Isabela, sua paixão genuína transparecendo em sua voz. Especialmente Dom Casmurro. A complexidade psicológica dos personagens é fascinante. Finalmente alguém que entende de literatura nesta família, riu Dona Helena. Eduardo lê apenas relatórios financeiros. Isso não é verdade, defendeu-se Eduardo. Eu leio outras coisas. Como o quê? Desafiou Isabela, surpreendendo-se com sua própria audácia. Biografia de empresários bem-sucedidos, disse Felipe, provocando, e manuais de estratégia corporativa. Todos riram, incluindo Eduardo, que parecia estar se divertindo mais do que Isabela esperava. Na verdade, disse Eduardo, olhando diretamente para Isabela, ultimamente tenho pensado em expandir meus horizontes literários. Talvez alguém possa me recomendar alguns clássicos. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Isabela se sentir como se fossem as únicas duas pessoas na sala. Depois do jantar, os convidados se reuniram no salão para café e licores. Isabela estava conversando com o Dr. Augusto sobre programas de alfabetização, quando Eduardo se aproximou. Posso roubar Isabela por um momento? Disse ele, oferecendo o braço. Eles caminharam para a varanda que dava vista para os jardins iluminados. O ar noturno de junho estava fresco, e Isabela se abraçou levemente. Você está com frio? Perguntou Eduardo, já começando a tirar o paletó. Não, está bem assim, disse Isabela rapidamente, mas Eduardo já havia colocado o paletó sobre seus ombros.
O tecido ainda guardava o calor do corpo dele e um perfume masculino sutil que fez Isabela se sentir estranhamente protegida. Você se saiu muito bem, disse Eduardo apoiando-se na balaustrada de pedra. Melhor do que eu esperava. Obrigada, eu acho, respondeu Isabela. Suas expectativas eram tão baixas assim? Eduardo sorriu. Um sorriso real dessa vez, não o sorriso político que ele usava em reuniões. Não, na verdade eu estava preocupado que você se sentisse desconfortável. Este mundo pode ser intimidador. É diferente do meu, admitiu Isabela. Mas as pessoas foram gentis. Sua avó é adorável. Ela gostou de você. Muito. Eduardo pausou. Ela não gosta de muitas pessoas. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o jardim. Isabela se deu conta de que esta era a primeira vez que estavam sozinhos, sem a tensão da negociação comercial entre eles. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Isabela. Pode. Por que você realmente precisa se casar? Quero dizer, a história sobre a herança... Há mais alguma coisa? Eduardo olhou para ela, considerando se deveria responder. Havia algo na curiosidade genuína de Isabela, sem julgamento, que o fez querer ser honesto. Minha avó acha que eu me tornei uma pessoa vazia, disse ele finalmente. Ela acredita que preciso de alguém na minha vida para me lembrar de que existe mais no mundo além de trabalho e dinheiro. E você acha que ela está certa? Eduardo se virou para encará-la diretamente. Até esta noite eu teria dito que estava perfeitamente bem sozinho. E agora? Agora, não tenho certeza de nada. Havia uma intensidade em sua voz que fez Isabela se sentir como se estivesse caminhando em terreno perigoso. Isso era para ser apenas um teste, um acordo comercial. Não deveria haver essa tensão elétrica entre eles, nem essa sensação de que estava descobrindo camadas de uma pessoa muito mais complexa do que imaginara. Eduardo, ela começou, mas foi interrompida pela voz de Dona Helena, chamando da porta da varanda. Queridos, venham. Quero mostrar a biblioteca para Isabela antes que os convidados vão embora. O momento se quebrou, mas quando Eduardo ofereceu o braço para voltar, Isabela notou que ele deixou a mão pousar sobre a dela por alguns segundos a mais do que necessário. Na biblioteca, rodeada por estantes que iam do chão ao teto e repletas de clássicos da literatura mundial, Isabela se sentiu em casa pela primeira vez desde que chegara à mansão. Esta coleção é incrível, suspirou ela, passando os dedos pelos volumes encadernados em couro. Leve alguns emprestados, ofereceu Dona Helena. Há anos que ninguém os lê direito. Eu não poderia. Claro que pode. Na verdade, insisto. Dona Helena pegou um exemplar de O Cortiço e colocou nas mãos de Isabela. Este é um dos meus favoritos de Aloísio Azevedo. Quando os convidados começaram a se despedir, Eduardo acompanhou Isabela até o carro. O paletó dele ainda estava sobre seus ombros e ela começou a tirá-lo. Fique com ele, disse Eduardo. Você pode me devolver quando nos encontrarmos novamente. Então você quer prosseguir com o acordo? Perguntou Isabela, tentando manter a voz profissional, mesmo com o coração batendo acelerado. Eduardo a estudou por um longo momento. A pergunta é, você quer? Isabela olhou de volta para a mansão, onde ainda podia ver Dona Helena acenando da janela, depois para Eduardo, cujos olhos escuros pareciam estar vendo direto através de suas defesas. Sim, disse ela, surpreendendo-se com sua própria certeza. Eu quero tentar. Então nos encontramos amanhã para assinar os papéis? Amanhã, confirmou Isabela. Quando o carro se afastou, Eduardo ficou parado na entrada da mansão por vários minutos, observando as luzes traseiras desaparecerem na noite paulistana. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu vivo, e isso o assustava mais do que qualquer negócio arriscado que já havia fechado. Dentro do carro, Isabela abraçou o paletó de Eduardo, inalando discretamente o perfume que ainda impregnava o tecido. Sabia que estava prestes a entrar em um território completamente desconhecido, mas pela primeira vez em meses sentia esperança e uma excitação perigosa que não conseguia definir. A segunda-feira amanheceu nublada em São Paulo, como se o próprio céu refletisse a tensão que Isabela sentia ao se dirigir novamente ao edifício Copacabana. Desta vez, porém, ela não era mais uma professora desempregada desesperada por uma oportunidade. Era uma mulher que havia tomado uma decisão que mudaria sua vida pelos próximos 2 anos.
O escritório de Eduardo parecia diferente agora. Os móveis de design italiano e a vista panorâmica da cidade não a intimidavam mais. Isabela se sentia como se tivesse cruzado uma linha invisível na noite anterior e agora estava vendo tudo através de uma perspectiva completamente nova. Eduardo estava ao telefone quando ela chegou, falando em inglês com alguém sobre investimentos internacionais. Sua voz era firme, autoritária, o típico tom empresarial que ela já havia aprendido a reconhecer. Mas quando ele a viu entrar, seu tom se suavizou quase imperceptivelmente. "I'll call you back later, Michael", disse ele, encerrando a ligação. "Isabela, obrigado por vir." "Obrigada por me dar esta oportunidade", respondeu ela, colocando o paletó dele cuidadosamente dobrado sobre a mesa. Eduardo olhou para o paletó por um momento, depois para ela. "Como você se sente sobre tudo isso? Agora que teve a noite para pensar?" "Determinada", disse Isabela, sentando-se na poltrona em frente à mesa dele. "E um pouco nervosa, admito." "Nervosa é normal. Eu também estou." A admissão pareceu surpreender ambos. Eduardo rapidamente voltou ao modo profissional, abrindo a pasta com os documentos. "Antes de assinarmos, gostaria de revisar alguns pontos importantes." Durante a próxima hora, eles discutiram cada detalhe do contrato. Eduardo havia feito algumas modificações com base na conversa da noite anterior. "Incluí uma cláusula sobre sua educação continuada", explicou ele, apontando para uma seção do documento. "Se você quiser fazer algum curso, especialização ou mesmo outro mestrado durante nosso acordo, eu cobrirei todos os custos." Isabela o olhou com surpresa. "Por quê?" "Porque você é claramente apaixonada pela educação. Não quero que estes 2 anos sejam um retrocesso na sua carreira." "E esta parte?" Isabela apontou para uma cláusula que não havia visto na versão anterior. "Ah, isso." Eduardo pareceu ligeiramente constrangido. "É sobre aparições públicas. Adicionei que você tem direito de veto em qualquer evento que considere inadequado ou desconfortável." "Você está me dando muito poder de decisão para alguém que deveria ser apenas uma funcionária", observou Isabela. Eduardo a encarou diretamente. "Você não é apenas uma funcionária, Isabela. Você será minha esposa, mesmo que seja por contrato. Isso significa que você merece respeito e consideração." Algo no tom da voz dele fez o coração de Isabela acelerar. Havia uma sinceridade ali que contrastava completamente com o homem frio que ela havia conhecido na primeira reunião. "Há mais uma coisa", continuou Eduardo, hesitando, "sobre o aspecto físico do nosso acordo." Isabela sentiu o rosto esquentar. "O que quer dizer?" "Haverá momentos em que precisaremos parecer um casal real, segurar mãos, talvez um beijo no rosto em público. Quero ter certeza de que você está confortável com isso." "Estou", disse Isabela, mais rapidamente do que pretendia. "E se em algum momento não estiver, basta me dizer. Não há nada neste contrato que a obrigue a qualquer tipo de intimidade física." Isabela assentiu, tentando ignorar a voz em sua cabeça que sussurrava que a proximidade física com Eduardo poderia ser mais problemática do que ele imaginava. Não porque ela não queria, mas porque estava começando a querer demais. Quando finalmente assinaram os documentos, Isabela sentiu como se estivesse assinando muito mais do que um contrato comercial. Era como se estivesse assinando uma mudança fundamental em quem ela era. "Parabéns, Sra. Mendes", disse Eduardo, estendendo a mão para um aperto formal. "Obrigada, Sr. Mendes", respondeu ela, aceitando o aperto de mão. Mas quando suas mãos se tocaram, ambos hesitaram por um momento, como se percebessem que aquele gesto simples agora tinha um significado completamente diferente. "Sobre a mudança", disse Eduardo, soltando a mão dela. "Pensei que poderíamos fazer isso gradualmente. Hoje você pode arrumar suas coisas, e amanhã minha equipe a ajudará com a mudança." "Sua equipe?" "Marcos, meu motorista e alguns funcionários da empresa. Não se preocupe, todos assinaram acordos de confidencialidade." Isabela assentiu, ainda processando a realidade de que em 24 horas estaria morando com Eduardo Mendes. "Uma última coisa", disse Eduardo quando ela estava se levantando para sair. "O quarto principal da casa tem 2 suítes separadas. Você terá total privacidade." "Obrigada", disse Isabela, aliviada. "Isso facilita as coisas." Mas enquanto caminhava em direção à porta,
uma parte dela se perguntou se realmente queria tanta separação assim. A casa de Eduardo no Alto de Pinheiros era tudo o que Isabela esperava de um milionário solteiro. Moderna, minimalista e impressionantemente vazia de qualquer toque pessoal. Quando chegou na terça-feira à tarde com suas 2 malas e algumas caixas de livros, ela se sentiu como uma intrusa em um museu de arquitetura contemporânea. "Bem-vinda à sua nova casa", disse Eduardo, aparecendo na porta principal quando o carro chegou. A palavra casa soou estranha em seus lábios. O lugar era magnífico, 3 andares de vidro e concreto, com uma piscina infinita que parecia se fundir com o horizonte da cidade, mas definitivamente não parecia um lar. "É impressionante", disse Isabela, observando o interior. As paredes brancas, móveis de design em tons neutros e obras de arte abstratas criavam um ambiente sofisticado, mas frio. "Deixe-me mostrar seu quarto", disse Eduardo, pegando uma das malas dela. Eles subiram uma escada de mármore até o 2º andar. O quarto que Eduardo havia preparado para ela era maior que todo o apartamento onde morava com a mãe. Tinha uma cama king size, um closet do tamanho de um quarto normal, e banheiro privativo com uma banheira de imersão que parecia saída de uma revista de decoração. "Espero que seja confortável", disse Eduardo, colocando a mala sobre a cama. "É perfeito", disse Isabela, ainda tentando assimilar que aquele espaço luxuoso seria seu pelos próximos 2 anos. "Onde fica seu quarto?" "Ali", Eduardo apontou para uma porta do outro lado do hall. "Mas não se preocupe, praticamente não nos encontraremos aqui. Eu saio cedo e volto tarde. E tenho um escritório no andar de baixo onde passo a maior parte do tempo quando estou em casa." Isabela assentiu, tentando não se sentir desapontada com a ideia de que mal se veriam. Afinal, era isso que ela queria, não era? Um arranjo profissional e distante? "E as refeições?", perguntou ela. "Temos uma cozinheira, Dona Carmen, que vem 3 vezes por semana. Nos outros dias eu geralmente peço comida ou como fora. Fique à vontade para fazer o que quiser. E durante o dia, o que se espera que eu faça?" Eduardo pareceu considerar a pergunta pela primeira vez. "Honestly, não pensei nisso. Você é livre para fazer o que quiser. Estudar, ler, sair com amigos. A única exigência é que esteja disponível para eventos sociais quando necessário." Isabela se sentou na beira da cama, de repente se dando conta da estranheza da situação. "Eduardo, eu vou basicamente viver como uma pessoa rica, sem ter nada para fazer. Não sei se vou conseguir me adaptar a isso. O que você gostaria de fazer?" "Dar aulas. É o que eu amo." Isabela suspirou. "Sei que não posso voltar a trabalhar como professora agora, mas talvez aulas particulares ou trabalho voluntário." Eduardo se sentou na poltrona próxima à janela, estudando o rosto dela. "Você pode fazer qualquer coisa que a faça feliz, Isabela. Dentro do possível, claro." "Obrigada. Isso significa muito para mim." Eles ficaram em silêncio por um momento, até que Eduardo se levantou. "Vou deixá-la se instalar. Se precisar de alguma coisa, meu escritório fica no térreo. Ou pode pedir ajuda para Dona Carmen. Ela chega amanhã de manhã." "Eduardo", Isabela o chamou quando ele estava saindo. "Obrigada por ser respeitoso com tudo isso." "Obrigado por aceitar", respondeu ele, hesitando na porta. "Sei que não é uma situação normal." Depois que ele saiu, Isabela se deitou na cama gigantesca e olhou para o teto alto. Em menos de uma semana, sua vida havia mudado completamente. Pegou o celular e ligou para a mãe. "Oi, mãe. Estou instalada." "Como é a casa, filha?" "Grande. Muito grande." Isabela sorriu, tentando colocar entusiasmo na voz. "E meu quarto tem uma vista linda da cidade." "E ele? Como está sendo?" Isabela pensou em como responder. Como explicar que Eduardo era simultaneamente o homem mais controlado e mais gentil que já havia conhecido? Respeitoso, profissional. "Acho que vai dar certo." "Ótimo. Não se esqueça de manter sua individualidade, tá? Não importa quão rico ou charmoso ele seja." "Prometo, mãe." Mas enquanto desligava o telefone, Isabela se perguntou se não era tarde demais para essa promessa. Naquela noite, ela desceu para a cozinha procurando algo para comer e encontrou Eduardo lá, de pé em frente à geladeira aberta, ainda vestindo camisa social, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. "Oi", disse ela, sentindo-se estranhamente íntima ao vê-lo naquele estado mais relaxado. "Oi, desculpe, estava procurando algo para jantar."
Esqueci de pedir comida. Posso cozinhar, ofereceu Isabela. Quer dizer, se você não se importar de comer algo simples. Eduardo pareceu surpreso. Você não precisa cozinhar para mim, Isabela. Eu sei, mas estou com fome também, e cozinhar me relaxa. Ela se aproximou da geladeira, notando que estava bem abastecida. Que tal um risoto? Tem todos os ingredientes aqui. Você sabe fazer risoto? Isabela riu. Minha mãe me ensinou. Ela dizia que uma mulher independente deve saber cozinhar pelo menos um prato sofisticado. Nesse caso, aceito com prazer. Enquanto Isabela cozinhava, Eduardo se sentou no balcão da cozinha com uma taça de vinho tinto, observando-a trabalhar. Havia algo profundamente relaxante em ver alguém se movendo com confiança em sua cozinha, trazendo vida para um espaço que ele raramente usava. Posso perguntar uma coisa? Disse Isabela, mexendo o risoto lentamente. Claro. Por que sua casa é tão vazia? Quer dizer, é linda, mas não tem nenhuma foto, nenhum objeto pessoal. Eduardo considerou a pergunta tomando um gole de vinho. Nunca pensei nisso. Contratei um decorador. Disse a ele que queria algo moderno e funcional. Mas onde estão suas lembranças? Coisas da sua infância, fotos da família? Na casa da minha avó, eu acho. Eduardo franziu a testa como se estivesse vendo sua casa pelos olhos dela pela primeira vez. Você acha que deveria ter essas coisas? Acho que uma casa deveria contar a história de quem vive nela, disse Isabela, adicionando mais caldo ao risoto. Suas coisas favoritas, lugares onde viajou, pessoas que ama. E a sua casa com sua mãe. Como era? Isabela sorriu. Pequena, mas cheia de vida. Fotos por toda parte. Livros empilhados em todos os cantos. Almofadas coloridas que minha mãe costurava. Até o café da manhã tinha um ritual especial. Que tipo de ritual? Toda manhã minha mãe fazia café fresco e colocava uma música diferente para tocar. Ela dizia que era importante começar o dia com beleza, mesmo que fosse só uma música bonita e o cheiro de café. Eduardo observou o rosto de Isabela se iluminar enquanto falava sobre a mãe, e sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Inveja? Nostalgia por algo que nunca havia tido? Pronto, disse Isabela, servindo o risoto em 2 pratos. Espero que goste. Eles jantaram no balcão da cozinha, conversando sobre coisas banais, o trânsito de São Paulo, filmes que gostavam, lugares que queriam conhecer. Era surpreendentemente fácil conversar com Eduardo quando ele não estava no modo empresarial. Isso está delicioso, disse Eduardo terminando o prato. Obrigado. De nada. Foi agradável ter companhia para jantar. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos percebendo que aquela cena doméstica simples havia criado uma intimidade inesperada entre eles. Bem, disse Eduardo levantando-se, é melhor eu voltar ao trabalho. Claro, concordou Isabela, começando a lavar os pratos. Isabela, Eduardo parou na porta da cozinha. Obrigado. Por tornar esta casa um pouco mais quente. Depois que ele saiu, Isabela continuou lavando os pratos, mas não conseguia parar de sorrir. Talvez aqueles 2 anos não fossem apenas sobre fingir ser casada com Eduardo Mendes. Talvez fossem sobre descobrir quem ela poderia se tornar e quem ele realmente era por trás de toda aquela frieza controlada. Lá em seu escritório, Eduardo tentava se concentrar nos relatórios financeiros, mas sua mente continuava voltando para a cena na cozinha. Pela primeira vez em anos, sua casa havia se sentido como um lar. E isso o assustava mais do que qualquer risco de investimento que já havia enfrentado. 3 semanas se passaram desde que Isabela se mudara para a casa de Eduardo, e uma rotina inesperadamente harmoniosa havia se estabelecido entre eles. As manhãs começavam com café compartilhado na cozinha, um ritual que nenhum dos dois havia planejado, mas que gradualmente se tornou sagrado. Eduardo havia começado a sair mais tarde para o escritório, alegando que precisava revisar alguns documentos em casa, mas Isabela suspeitava que ele simplesmente gostava da companhia matinal. Isabela, por sua vez, havia encontrado seu propósito dando aulas particulares de literatura para adolescentes de famílias da alta sociedade. Ironicamente, ser a esposa de Eduardo Mendes havia aberto portas que sua competência profissional sozinha não conseguiria. Ela tentava não pensar na ironia da situação. Nesta quinta-feira de julho, Isabela estava na sala de estar,
corrigindo redações de seus alunos particulares, quando ouviu a porta da frente se abrir mais cedo que o usual. Eduardo sempre chegava depois das 9 da noite, mas eram apenas 7 horas. Isabela? A voz dele ecoou pelo hall, carregando uma tensão que ela não havia ouvido antes. Estou aqui, respondeu ela, levantando-se para encontrá-lo. Eduardo apareceu na entrada da sala com a gravata torta, cabelos desarrumados e uma expressão que misturava raiva e exaustão. Havia algo de vulnerável em sua aparência descuidada que fez o coração de Isabela acelerar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, aproximando-se instintivamente. Meu sócio tentou me dar um golpe, disse Eduardo, passando as mãos pelos cabelos. Descobri hoje que ele estava desviando dinheiro da empresa há meses. 15 milhões de reais, Isabela. 15 milhões. Meu Deus, Eduardo. Isabela não hesitou em colocar a mão no braço dele. Sinto muito. E o pior, continuou Eduardo, sua voz carregada de amargura, é que eu confiei nele. Ricardo era meu melhor amigo desde a faculdade. Eu o trouxe para a empresa, dei a ele 30% das ações e ele... Sua voz falhou. Isabela viu algo que nunca havia visto antes nos olhos de Eduardo. Lágrimas não derramadas. O homem que sempre parecia ter controle total sobre tudo estava completamente despedaçado. Sente-se, disse ela gentilmente, guiando-o para o sofá. Deixe-me fazer um chá ou você prefere algo mais forte? Whisky, disse Eduardo. Tem uma garrafa de single malt no bar. Isabela serviu 2 copos, um para ele e um menor para ela, e se sentou ao lado dele no sofá. Eduardo tomou um gole longo antes de continuar. Sabe qual é o pior de tudo? Eu sempre soube que não podia confiar nas pessoas. Minha ex-noiva me traiu, outros amigos já tentaram se aproveitar da minha posição. Mas, Ricardo, eu realmente acreditei que ele era diferente. Eduardo, disse Isabela suavemente, nem todas as pessoas são assim. Ele riu amargamente. Não? Então me diga, Isabela, você estaria aqui se eu não estivesse pagando por isso? A pergunta foi como um tapa. Isabela sentiu o sangue subir às faces, mas não de constrangimento, de raiva. Como você ousa? Ela se levantou bruscamente. Como ousa me comparar a alguém que roubou de você? Porque, no final das contas, é a mesma coisa, não é? Eduardo também se levantou, sua dor se transformando em agressividade. Todo mundo tem um preço. O seu era 50 mil reais por mês. Pare. Agora. A voz de Isabela estava tremendo de indignação. Você está machucado e está descontando em mim, mas eu não vou aceitar isso. Por que não? É a verdade. Se eu fosse um homem comum sem dinheiro, você nem olharia na minha direção. Você realmente acredita nisso? Isabela o encarou diretamente. Depois de todas as manhãs que passamos conversando sobre literatura, sobre sonhos, sobre nossas famílias, depois de todas as noites que jantamos juntos, e você me contou sobre sua infância, sobre como se sentia sozinho nesta casa enorme, você acha que eu estava fingindo interesse em tudo isso? Eduardo hesitou, sua raiva vacilando diante da intensidade emocional dela. Sim, eu aceitei seu contrato porque precisava do dinheiro, continuou Isabela, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Mas isso foi há 3 semanas. Estas últimas semanas, Eduardo, eu não estava aqui pelo dinheiro. Então por que estava? Porque eu me apaixonei por você, seu idiota. A confissão saiu como uma explosão. Me apaixonei pelo homem que fica 2 horas na cozinha toda terça-feira só para me ajudar a experimentar uma receita nova. Pelo homem que comprou primeiras edições de Clarice Lispector só porque mencionei que ela era minha autora favorita. Pelo homem que fica acordado até tarde me esperando chegar das aulas particulares, mesmo fingindo que está trabalhando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo a encarava como se ela tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Isabela, começou ele, mas ela o interrompeu. Não, eu disse o que tinha que dizer. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. E agora vou fazer as malas. O quê? Você deixou bem claro o que pensa de mim. Que eu sou apenas mais uma pessoa tentando se aproveitar de você. Se é assim que me vê, então não posso mais ficar aqui. Isabela se dirigiu às escadas, mas Eduardo a segurou pelo pulso. Isabela, espere. Eu não quis dizer... Quis sim. Ela se virou para encará-lo, e Eduardo viu que havia algo quebrado em seus olhos. E talvez você tenha razão. Talvez eu seja apenas mais uma pessoa que você comprou.
Ela subiu as escadas deixando Eduardo sozinho na sala, com o eco de suas palavras e a consciência terrível de que havia acabado de destruir a melhor coisa que acontecera em sua vida. Eduardo passou as 2 horas seguintes andando pela casa como um leão enjaulado. Podia ouvir Isabela no andar de cima, abrindo e fechando gavetas, e cada som era como uma punhalada em seu peito. Ele havia conseguido fazer exatamente o que sempre fazia: afastar a pessoa mais importante de sua vida no momento em que mais precisava dela. Às 10 da noite, quando o barulho no andar de cima finalmente cessou, Eduardo subiu. A porta do quarto de Isabela estava fechada, mas ele podia ver luz saindo por baixo. Bateu suavemente. Isabela, posso entrar? Não. Por favor. Preciso falar com você. Já disse tudo o que tinha que dizer, Eduardo. Eduardo encostou a testa na porta, fechando os olhos. Eu sei que disse coisas terríveis. Eu sei que não mereço seu perdão. Mas antes de você partir, precisa saber a verdade. O silêncio do outro lado se prolongou, mas Eduardo ouviu passos se aproximando. A porta se abriu lentamente, revelando Isabela com os olhos vermelhos de chorar. Havia 2 malas prontas ao lado da cama. 5 minutos, disse ela. Quando eu disse aquelas coisas sobre você estar aqui pelo dinheiro, eu estava mentindo. Eduardo entrou no quarto mantendo distância. Para mim mesmo e para você. Eduardo, deixe-me terminar, por favor. Ele respirou fundo. A verdade é que eu me apaixonei por você na primeira noite no jantar da minha avó. Quando vi você conversando sobre literatura com aquele brilho nos olhos, quando vi como você tratou minha avó com carinho genuíno, eu soube que estava perdido. Isabela o encarava em silêncio, e Eduardo continuou. Mas eu estava apavorado, porque o contrato era minha proteção. Enquanto fosse apenas um acordo comercial, eu podia fingir que meus sentimentos não eram reais. Podia fingir que, quando você sorria para mim de manhã, era apenas profissionalismo. E por que a proteção era tão importante? Porque toda vez que me permiti amar alguém de verdade, essa pessoa me traiu. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai se matou 2 anos depois porque não conseguia viver sem ela. Minha noiva me trocou pelo meu melhor amigo. E agora, Ricardo? Sua voz falhou. Eu aprendi que é mais seguro não confiar em ninguém. Isabela sentiu seu coração apertar. Pela primeira vez, ela estava vendo o menino machucado por trás do empresário bem-sucedido. Mas então você começou a quebrar todas as minhas defesas, continuou Eduardo. Quando cozinhava para mim, quando ria das minhas piadas ruins, quando ficava acordada me esperando voltar do trabalho, eu comecei a esquecer que era só um contrato. Eduardo, quando descobri o que Ricardo fez hoje, meu primeiro instinto foi correr para casa. Não para o escritório, não para minha avó, mas para você, porque você se tornou meu porto seguro. E isso me apavorou tanto que eu fiz a única coisa que sei fazer quando estou com medo. Ataquei antes de ser atacado. Isabela se aproximou dele lentamente. Você realmente acredita que eu fingiria meus sentimentos? Não. Meu coração sabe que você é real. Mas minha cabeça... Eduardo balançou a cabeça. Minha cabeça está treinada para desconfiar de tudo que é bom demais para ser verdade. Isabela parou bem na frente dele, levantando a mão para tocar seu rosto. Eduardo, olhe para mim. Ele levantou os olhos e Isabela viu ali uma vulnerabilidade crua que a fez querer protegê-lo de todas as pessoas que já o haviam machucado. Eu te amo, disse ela simplesmente. Não o seu dinheiro, não o seu status, não a vida luxuosa. Eu me apaixonei pelo homem que deixa bilhetes na geladeira, me desejando bom dia quando sai muito cedo. Pelo homem que compra flores toda sexta-feira para alegrar a casa. Pelo homem que fica nervoso quando eu demoro para voltar das aulas. Isabela, a voz dele era apenas um sussurro. E se você não consegue acreditar nisso, então talvez eu realmente deva ir embora. Porque não posso ficar com alguém que sempre vai duvidar dos meus sentimentos. Eduardo a encarou por um longo momento, lutando com uma vida inteira de feridas e desconfiança. Então, lentamente, ele colocou as mãos no rosto dela. Eu quero acreditar, murmurou. Pela primeira vez na minha vida, eu quero acreditar que alguém pode me amar de verdade. Então acredite, sussurrou Isabela. Eduardo a beijou então. Não foi o beijo educado que haviam simulado em eventos públicos, mas um beijo desesperado, cheio de meses de tensão reprimida e medo de perder um ao outro.
Isabela retribuiu com a mesma intensidade, suas mãos se entrelaçando nos cabelos dele. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu te amo, Isabela, disse Eduardo, encostando a testa na dela. Te amo tanto que dói. Eu também te amo, respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. E agora? Perguntou Eduardo. O que fazemos com o contrato? Isabela sorriu, pegando os papéis da mesa de cabeceira e rasgando-os ao meio. Que contrato? Eduardo riu. Uma gargalhada genuína e livre que Isabela nunca havia ouvido antes. Então você quer dizer que vai ficar casada comigo de graça? Bom, se você me pedir direito, provocou Isabela. Para sua surpresa, Eduardo se ajoelhou ali mesmo no meio do quarto segurando as mãos dela. Isabela Santos, você aceita se casar comigo de verdade? Não por dinheiro, não por contratos, mas porque você quer construir uma vida comigo? Sim, disse Isabela, rindo e chorando ao mesmo tempo. 1000 vezes sim. Eduardo se levantou e a beijou novamente, girando-a no ar. Quando a colocou no chão, Isabela olhou para as malas. Acho que não vou precisar mais disso, disse ela. Na verdade, disse Eduardo, que tal se fizermos uma viagem? Uma lua de mel antecipada? Para onde? Para onde você quiser. Quero conhecer o mundo através dos seus olhos. 3 meses depois, Eduardo e Isabela se casaram na igreja onde os avós dele haviam se casado, com Dona Helena irradiando felicidade e conceição, completamente curada após um tratamento bem-sucedido, chorando de emoção. A casa moderna de Eduardo foi gradualmente preenchida com fotos da família, plantas de Isabela, estantes de livros e o som de música todas as manhãs, exatamente como ela havia descrito que uma casa deveria ser. E toda manhã, quando Isabela acordava nos braços do homem que havia aprendido a amar, não apenas com o coração, mas também com coragem, ela se lembrava de que os melhores contratos da vida são aqueles escritos não no papel, mas na alma. Eduardo, por sua vez, descobriu que confiar no amor não era um risco, era a melhor decisão de investimento que já havia feito, porque o retorno não vinha em dinheiro, mas em cada sorriso de Isabela, cada manhã compartilhada e cada noite em que adormecia, sabendo que havia alguém que o amava exatamente como ele era. A empresa se recuperou do golpe de Ricardo, mais forte do que nunca. Mas o verdadeiro sucesso de Eduardo não estava nos números do balanço financeiro. Estava na forma como Isabela o esperava em casa todas as noites, na maneira como ela o fazia rir, e na certeza de que havia encontrado sua parceira para a vida. Porque às vezes, os melhores negócios da vida são aqueles que começam como contratos e terminam como amor verdadeiro. E a noite que mudou tudo não foi a primeira vez que se beijaram, mas a primeira vez que Eduardo escolheu confiar no amor em vez do medo.